Abre a sua Bíblia juntamente comigo, o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. A apóstola Élia está preparando o nosso receptor que vai comprar esse mês agora que vem, né? Ela vai doar. Vai fazer um teste se funciona, né? Ela é Shopee. Shopee é coisa boa, né? Tá vendo? Né, Maria? E aí vai ser bom para transmitir a letra dos louvores, a Bíblia, vai ser bênção. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Quem achou, diga achei. Marquinhos está bom de Bíblia, né, Marquinhos? Estamos num mês profético de... Esse mês é um mês profético de ensino, mas é um mês profético de uma palavra tremenda. E esse mês de maio, mês das mães, mês das geradoras, né? Das mulheres que procriam. E aqui todas aqui são mães, né? Todas são mães aqui. E esse mês de maio é um mês de estabelecer projetos. É isso, pastor? É um mês de estabelecer projetos. É um mês de colocar a nossa casa em ordem. É um mês de colocar a sua vida em ordem. Estabelecer metas, projetos. Projetos que possam ser para um dia, para um mês, para uma semana. Estabeleça projeto. Organize a tua vida, organize o teu tempo, organize a sua jornada de vida. E como a palavra do Senhor tem sido muito bem empregada aqui na igreja, nossa igreja é uma igreja de adoração, uma igreja que ministra a palavra do Senhor. E esse mês é um mês propício, porque é o mês de maio. É o mês das mulheres, das mães, das noivas. Noiva é maio? É o mês da igreja, estabelecer projetos. Então, se for liberado para a tua vida, isso vai ser massificado durante o mês de maio. Qual é o tema profético do mês de maio? Para quem sabe qual é o tema profético do mês de maio? Diga assim: eu vou estabelecer projetos para a minha vida. Não, diga com convicção: eu preciso estabelecer projetos para a minha vida. Amém? O livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Vou repetir o versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, nós temos um tema para essa mensagem. Eu quero ser breve, temos meia hora para fazer, e hoje vamos estar ceando. Como de costume, nós temos todo mês a ceia do Senhor, no primeiro domingo do mês. E o Senhor nos deu uma palavra exatamente sobre o versículo que nós lemos, que muitas das vezes a adversidade da vida ela tem tornado um peso muito grande. A adversidade, tribulações, tem trago um peso muito grande sobre as nossas vidas, sobre as nossas caminhadas, as nossas jornadas. E a Bíblia diz que no versículo que nós lemos, no capítulo 4, 17, o apóstolo Paulo está ministrando essa palavra de uma forma extraordinária e colocando o entendimento que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. A tribulação, ela é passageira. O dia mau, ele chega para quem está na bonança. Sempre vai ter adversidade, sempre vai ter desafios. E eu vou repetir esse versículo para vocês gravar no teu coração, na tábua do teu coração. O versículo 17, eu quero repetir mais uma vez.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo está dizendo que a tribulação é leve e momentânea. Ainda por mais que ela seja pesada, mas nós estamos dando um nome de leve e momentânea. É momentâneo. Não é eterno, é momentâneo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Porque tudo aquilo que nós vamos vivenciar em nossa vida tem um propósito. E o maior propósito da nossa jornada é estabelecer para nós que nós somos capazes de glorificar Deus na tribulação. E nós somos capazes, meu irmão, de dar glória a Deus e caminhar para a igreja ou servir a Deus, ainda que as coisas estão indo mal. A oração do pastor Alexandre, que oração é linda, talvez nunca orou assim antes, porque o nosso coração está pedindo sede, e tem sede. Aonde iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Os discípulos perguntaram para Cristo. O melhor lugar para estar é aqui na casa do Senhor, aonde nós sabemos que para muitas pessoas é um desafio muito grande a jornada da vida. O dia a dia é muito grande e a diversidade para nós ela é vista por dois pilares. Eu quero ser rápido aqui para você entender. A tribulação, a diversidade da vida, ela é vista por dois pilares. Primeiro, fardo. Aí eu te pergunto, fardo ou ponte? A diversidade para você, para nós, ela é vista para muitas pessoas como um fardo e como uma ponte. Como assim, pastor? A diversidade atinge todos nós, mais cedo ou mais tarde, sempre. A diversidade atinge a todos nós, mais cedo ou mais tarde. Alguns crentes desistem e desentregam sob a pressão dos tempos difíceis, tornando-se tão amargos e resistidos à reação de Deus sobre a tua vida. Vou repetir: tornam-se tão amargos e resistimos em relação a Deus, que se afastam do propósito das suas vidas. Nós, os seres humanos, a humanidade, ela enxerga e vê a tribulação como um peso, um fardo. E muitas vezes é sim um peso e um fardo, a ponto que tira o ânimo de uma pessoa, a ponto que tira a força de uma pessoa, a ponto de distanciar o homem de relação com Deus. Uma pessoa que está tribulada, uma pessoa que está em uma diversidade terrível da vida, um momento difícil da vida, ela passa a se desanimar da caminhada, ela passa a se distanciar da caminhada. O relacionamento com Deus já não é mais um hábito de vida, mas sim vários questionamentos. Mas Paulo está dizendo para nós, querido, que a leve e momentânea tribulação, ela traz para nós um peso de glória. Isso temos que entender, que a luta que nós temos dia a dia não pode ser um fardo, ainda que seja. Não pode parar um crente ainda que esteja parado. Nós temos que transmitir essa colocação de fardo para uma ponte. Como assim, pastor? Ponte que vai dar a você um desígnio de aproximar a Deus, atravessar os desafios de uma ponte da intimidade com Deus, quando nós somos atraídos pela diversidade. Nós temos que enfrentar a diversidade como drenar uma força no meio do nada, aonde Paulo diz fraco, eu sou forte. Isso em momentos de fraqueza, em momentos de dificuldade, em momentos de adversidade. Outros enfrentam, quero dizer assim, podem até romper comportamento e dependência de tentativa de se escapar com a dor da adversidade. Você se isola. As pessoas têm se isolado no meio da adversidade. E aonde os obstáculos da vida se levantam, não para fazer você parar. Acredite que a adversidade da vida não faz, e não é para você parar, mas sim é para você levantar a tua cabeça
enfrentar os desafios, semelhante a uma reação totalmente diferente. Em vez de enfraquecê-lo, a provação torna mais forte quando você persiste em clamar a Deus no meio da tribulação. Acredite, querido, o fardo tira a força, suga, como se colocasse um dreno sobre você, uma bomba de sucção, e te suga todas as suas forças. E uma pessoa sem força, ela não tem reação para com Deus, mas nós temos que fazer um direcionamento sobre a adversidade da tua vida. Eu não sei o que você passa, eu sei o que eu passo, e com essa dificuldade que nós vamos enfrentar no dia a dia, temos que colocar em nosso coração, colocar na nossa mente, que o que vem para mim hoje, o que está acontecendo na minha vida hoje, não é para me fazer parar, é para me fazer atravessar. Acredite, se nós colocarmos a opção como fardo, nós colocaríamos vários desafios perdidos, tempos perdidos. Quando a gente coloca a luta no meio de uma entrega, entregamos as nossas forças, o tempo que você lutou foi um tempo perdido. Mas quando você coloca a sua adversidade e faz com que ela fosse, assim, nas suas vistas, ainda que não estou vendo o final, passageira, você cria força. Entenda que quando você colocar Deus na tua vida dia a dia, as coisas vão ter um novo direcionamento, um novo posicionamento. É difícil falar sobre adversidades, porque todos nós vivemos adversidades. Todos nós temos tribulações, todos nós temos guerra, seja individual, seja na família, seja profissional. Todos nós temos batalhas para vencer. Mas essas batalhas, essa adversidade não pode sugar a sua força de maneira que você não se isole com Deus. Aonde você era para se aproximar de Deus, usar como uma ponte para estar perto de Deus, só que as pessoas estão se distanciando de Deus, achando que vai acontecer um alívio, achando que vai se aliviar, se afastando. Meu irmão, se está com Deus está difícil, imagina sem Ele. Imagina sem Deus. Podemos ver tempos difíceis como um fardo ou como uma ponte. Você pode enxergar que a sua adversidade, pastor, para mim ela tem sido um fardo. Eu não estou tendo força. E tem momentos da nossa vida em que você não tem ânimo nem para orar mais. É normal isso. Todas as pessoas têm esse tipo de sintoma. Hoje está normal, mas não pode ser o nosso ponto final, irmão. Não pode ser a nossa estação final, porque Deus ele vai te dar uma sabedoria. É o que nós temos pregado aqui na igreja, que Deus venha levantar teu ânimo, venha levantar a tua fé, venha fortalecer a tua força, venha te dar força no fraco, na sua fraqueza, para que você, quando esteja passando por adversidade, não veja como um fardo, mas como uma ponte. Olhe a sua dificuldade como uma ponte, mas não como um fardo. Encare a sua adversidade como uma ponte, não como um fardo. Ponte para se aproximar de Deus. Em momentos difíceis, irmã Maria, nós temos que orar a Deus e clamar a Deus pelas nossas adversidades. Senhor, me dá força. Porque Deus dá prova para todos nós, não para nos matar, mas para nos lapidar, para nos preparar para algo maior. Sabe, a nossa vida, ela está totalmente direcionada por Deus, dia a dia. A sua vida, ela está dirigida por Deus todos os dias. Só que Deus ele é tão amplo nisso que Ele te dá o livre-arbítrio de você fazer o que você quiser. Mesmo sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo sabendo que Ele pode te parar no meio da tua jornada. Ele pode te dar um stop aí, dar um blackout, fazer você parar no meio da sua universidade, no meio da sua jornada. Ele pode fazer isso. Mesmo você tendo o livre-arbítrio de vir ou de não vir, de fazer ou de não fazer. Você tem livre-arbítrio. Mas se Deus decidir que
e Ele vai te direcionar no caminho que Ele quer, da forma que Ele quer, talvez seja pior. Porque nós temos as opções. E nós falamos semana passada sobre antecipar. Quando nós antecipamos as nossas decisões, quando nós chamamos Deus para estar conosco antes da decisão, a gente sofre menos. Sabe? Quando a gente chama Deus para que Deus ele venha participar das nossas decisões, nós sofremos menos. Porque as nossas reações, as nossas decisões no impulso, faz nos gerar diversidade. E nós temos que colher aquilo que planta, não adianta. Não adianta que nós temos que colher exatamente o que a gente planta. O salmista Davi, ele vai falar para nós no Salmo 103, que nós temos um Deus que preserva a nossa vida nos momentos em que nós estamos atravessando. O nosso Deus, ele preserva a nossa vida no momento que nós estamos atravessando. Você pensa que às vezes você parece que eu estou só. A adversidade da luta está tão grande que eu não consigo ver Deus. E o fardo vem, a dificuldade vem, o peso vem, e nós não conseguimos ver Deus. E você pensa assim, parece que Deus me abandonou, parece que Deus esqueceu de mim, porque eu estou passando tanto por isso, porque eu estou vivendo assim, porque a minha vida está assim, porque minha vida está... Aí você começa a falar, parece que Deus não me ouve mais, parece que Deus não está mais perto de mim, parece que eu não sirvo mais para Deus. Querido, engano nosso, Deus jamais vai nos deixar desamparados, ainda que nós pensamos que estamos só. Sabe? Deus, ele conhece a nossa força. Ele conhece a tua força. E eu digo que nós temos um Deus que conhece o nosso agir antes de agir. Conhece o nosso falar antes de abrir a boca. Ele ouve as nossas petições, ainda que estão ainda no nosso coração, antes de proferir palavras. Antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que você vai pedir. Antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que você vai falar. Então, se nós sabemos que Deus pode todas essas coisas, por que não mudar o ângulo da adversidade para fardo e sim para uma ponte? Por que não transferir as nossas adversidades e jogar por terra toda aquela fraqueza, aquele desânimo? Porque tudo vai passar. Isso não é um momento de estacionado na tua vida para sempre, querido. O deserto, a gente fala sempre de deserto. O deserto não é lugar para ninguém morar, mas é um lugar onde Deus gera força. É um lugar que Deus ele vai gerar produtos, gerar riqueza, sim. Acredite, na diversidade, Deus vai gerar força. No deserto, o povo estava gerando e tendo filhos e filhos, crescendo. O maná, a riqueza, a bonança, foi extraído no deserto. Deus preservou a vida deles no deserto, a maior riqueza da nossa vida. E Deus preservou a vida dos seus filhos no deserto, no meio onde não tinha nada, onde não tinha pão e água, não tinha nada, nem sombra, mas Deus preservou para eles passarem. E você é diferente conosco no mundo início. Deus vai preservar você no deserto. Olha essa adversidade, não como um fardo para sugar a tua força, mas olha essa adversidade como uma ponte para você atravessar. Porque do outro lado tem uma grande bonança nos esperando. Sabe? Quando você está numa colocação de ir adiante, ainda que as lutas estão junto contigo, não te desagarra de você, mas você não tem força para dar um passo, porque está pesado, mas Deus ele tem uma palavra para você nessa noite. Diga assim: ei querido, em nome de Jesus, aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo ele é leve. Deus quer tirar o peso que nós estamos sozinhos carregando, porque o fardo para nós, ele nos distancia da intimidade para com Deus. Quando você está no momento de lutas, de guerra, de confronto, de desafio diário, as suas forças já são consumidas, você não tem mais força. É o que o diabo quer, ele sugar as suas forças e fazer você parar, fazer você desistir. Mas o Deus que nós servimos, ele te trouxe aqui para falar contigo que a sua luta para você nessa partir de hoje tem que ser vista como uma ponte, não mais como um fardo, porque
mas nós temos que encarar ela com um novo olhar, com um novo posicionamento. Deus está se levantando homem e mulher para se posicionar e ver, não é um fardo para me parar, mas é uma ponte para me aproximar de Deus. Enxergue a sua diversidade como uma ponte, não mais como um fardo. O salmista diz assim, o Salmo 103:9: o Senhor tem sido estabelecedor, e o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre toda a terra. Deus já estabeleceu um controle sobre todas as coisas para nós, querido. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos é um Deus que está pronto para dar um basta, mas parece que está demorando, né? Parece que, meu Deus, quando é que vai ser esse basta? Quando que vai ser esse basta? Quando que vai ser? Romanos capítulo 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para quem? Daquele que serve ao Senhor. Vou repetir. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daquele que são chamados de seu filho. Deus libera um decreto para aquele que é chamado de seu filho, porque tudo contribui para o bem daquele que serve a Deus. Quando você serve ao Senhor, você conhece o caminho do Senhor, Deus tem que estabelecer no teu coração uma convicção que o que você está passando, você vai passar. Tem que estabelecer no teu coração uma confiança. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas nós esperamos que vai cumprir, irmão. Uma coisa é você ter fé natural, a sua programação natural. Eu vou receber tal dia, vou comprar tal coisa, porque já está na sua programação, né? Isso é uma fé natural. A fé sobrenatural, ela vai muito mais além do que nossos olhos não conseguem ver. Porque eu falei para o pastor essa semana, nós, povo de Deus, servos do Senhor, não andamos por vista, andamos por fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar ao Senhor, use a sua fé, posicione a tua fé, utilize a sua fé. Nós precisamos agradar a Deus. Como? Usando a sua fé. Porque sem fé é impossível. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Aí você diz, pastor, minha fé é tão pequena. Se tem fé, não importa o tamanho, tem fé. Ainda que seja tão pequeno como um grão de mostarda, como diz a Bíblia para o Senhor Jesus com os seus discípulos. Pedireis o que quiseres, direi monte, transporta para o outro lado. Caramba, só com um grão de mostarda? É uma comparação figurística, uma figuração. Isso Jesus quer dizer que para os que têm fé, não importa. Isso, sabe que a colocação correta disso é que quando o Jesus fala sobre a semente da mostarda, que é minúscula, não conseguimos ver, é tão pequena, o que significa que a fé era gerada em nós com confiança. Confiança. Se você confia no que você está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra do Senhor. Se você confia, ainda que você não consegue dar um volume de milímetros do tamanho da sua fé, sabe uma coisa? Se você tem ela no seu coração, porque eu creio que todos aqui têm fé, o que está faltando é você utilizar ela, botar ela em ação, se posicionar numa posição de vencedor, como a apóstola falou aqui no começo. Quando Davi ele vai lutar contra Golias, eu já mencionei essa mensagem várias vezes, e é o ponto crucial dessa mensagem aqui de Davi com Golias não está no embate, está no confronto de verbal. Davi não vence Golias só na funda e a pedra, mas no confronto verbal. Tu vens a mim com vara, com escudo, com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Confronto verbal. Ele diz assim: e hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos, ferir-te-ei e cortar-te-ei a tua cabeça, e todo saberá que é Deus de Israel. Confronto verbal. Porque as nossas lutas
não é mais com força. Você não luta com a sua força, você luta com confronto verbal. Se você disser para a tua mente, eu vou conseguir, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu vou sair dessa fase, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Esse tempo vai passar, vou atravessar com um canal para o outro lado, porque eu sei que do outro lado as coisas, o bem, a bonança estão me esperando. Mas se nós não nos posicionar, vamos nos atrofiando, o peso vem, a luta vem e vamos ter aquilo como fardo. E muitas pessoas morrem no caminho. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, e você vai transmitir essa palavra para quem precisa. A adversidade não pode ser um fardo, tem que ser uma ponte para levar o seu nível de intimidade com Deus. Eu quero fechar essa mensagem aqui dizendo para você uma coisa: Deus é fiel. Tinha mais conteúdo para dizer, mas Deus é fiel poderosamente para te dar tudo aquilo que você almeja. Tem pessoas, Deus não dá o que Ele quer, Deus vai dar o que precisa. E você tem que louvar a Deus por isso, porque é uma fase. Nessa fase talvez você não vai ter o que você quer, mas nessa fase você vai ter o que precisa para passar. Entende? Quando o povo estava no deserto, Deus deu a ele o que eles precisavam para passar no deserto. E essa luta, Deus está te dando o que você precisa para atravessar essa luta. Vai vir recurso, Alexandre, vai vir. Se posiciona. Vai vir recurso, Madeirinha, se posiciona. Vai vir recurso, irmã Cíntia, se posiciona. Irmã Lia, se posiciona. E diga para o teu marido se posicionar, porque a fase vai passar. Mas se nós colocarmos isso como um fardo, vai só sugar nossas forças. Mas Deus nos trouxe aqui dizer para você, vou frisar novamente, porque essa leve e momentânea tribulação tem um peso de glória para Deus. Significa que o que eu estou passando é para glorificar o nome do Senhor, porque haverá propósito, e o propósito é honra e louvor para Ele. Então o que você está passando, você vai testificar. Nós vamos testificar muitas coisas aqui ainda. Muitas coisas. Para edificar a fé da igreja, precisamos relatar o que Deus tem feito por nós. Nós vencemos uma maldição que estava estabelecida sobre a nossa vida há anos e anos, desde que eu me casei com a minha esposa. Não tem muito tempo não, deixa pouco tempo casado. Vou fazer boda de papelão. Vai para 30 anos já, né? 29. Ano que vem é 30 anos. 29 anos ela me aturando. E eu aturando ela também. Trancos e barrancos, lutas e lutas, mas nós estamos aqui. Estamos aqui. Deus tem sido a nossa força no momento de fraqueza. Ela está passando por uma prova tremenda, terrível. Talvez outra pessoa não passaria. Para de olhar para o pai dela ali. Está desobediente que só. Pai acamado, pai vegetando na cama. Mas é um propósito. E Deus escolheu. Eu falei, filha, Deus te escolheu para essa obra. Mas essa leve e momentânea tribulação tem um peso de glória. O Senhor é quem vai dar a recompensa. Só posiciona. Só se posiciona. Eu digo, não deixe que as lutas sejam um fardo para você, mas faça com que essa luta seja uma ponte para você subir um nível de intimidade com Deus. Quando você vê que está difícil, clama a Deus. Quanto tempo você não ora na sua casa? Quanto foi a última vez que você dobrou o joelho na sua cama antes de dormir? A adversidade suga as nossas forças. Suga. E olha que parece que antigamente era um hábito, até mesmo de pegar um prato de comida e dar graças, Senhor, obrigado por esse prato. Hoje em dia está tão comum. E isso não é mais hábito. Estou dizendo um prato de comida. Quanto mais na hora de dormir. E às vezes, caramba, é tanta correria,
esquece de agradecer, porque a adversidade tem sugado as tuas forças, as nossas forças. Mas esse mês é o mês de estabelecer projeto. É o mês de estabelecer projeto. A Carta Viva tinha uma igreja que ela está, eu creio que é uma igreja que Deus colocou no nosso coração para justamente ativar aquilo que estava desativado. Sabe? Nós não precisamos de muitas pessoas para estar aqui enchendo. Não, precisamos de pessoas aliançadas, pessoas fiéis, pessoas que estão dispostas a fazer a obra do Senhor. Não é uma multidão de pessoas que vai fazer o alvoroço aqui, não. Querido, a adoração com Deus ela é tão íntima, é tão particular com Deus. Não precisamos estar com uma igreja super hiperlotada, com um paredão imenso, com LED eu sou de todo pastor, talvez sim, mas talvez não é o nosso. Porque nós temos um propósito de ativar aquilo que estava desativado na vida de muitas pessoas que estão decepcionadas com pessoas agora. Sabe? Deus vai estabelecer para você um tempo novo. Fica de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de celebrar, eu quero fazer a leitura clássica da ceia do Senhor. Pode estar assim? A apóstola Hélia fez de garantia, né? Quer fazer de novo? Quer? Dá uma boa leitura, não quer fazer. Fazer ele no livro? Você que tem a sua Bíblia aí, pega lá a sua Bíblia aí em Coríntios. Versículo 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juntos. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for convosco. Amém? Nós vamos fazer nessa noite. E nós vamos estar orando pelo cálice, pelo pão. Já pastor, dizendo aqui. Em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo Senhor, ao Senhor pelo cálice, pelo pão. Isso Deus estabeleceu para nós em uma ordenança de celebração, Senhor. E como foi dito aqui pela apóstola Hélia, e
maioria das vezes nós entendemos que a ceia do Senhor é para a morte, não é a morte, é a vida. E Ele nos trouxe vida. Estão celebrando a vida de Cristo. E Ele diz assim: eu vou para o Pai, e haverá convosco um Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos. Porque Ele está lá em cima esperando a gente para tomar a nossa grande ceia, lá em cima. Haverá o casamento da igreja com Cristo e haverá uma ceia maravilhosa. E estamos aqui celebrando a Senhor pela tua vida, Deus, que nos trouxe vida, Pai. Ao fazer parte desse pão, ao pegar do pão, ingerir o pão, ao ingerir o cálice, Deus, que nos trouxe vida o sangue derramado na cruz do Calvário. E nós possamos, Senhor, saber que isso é para a redenção dos nossos pecados e nos aproximar do Antigo, Pai. Porque nós estamos comunhão com o Senhor. Deus, o mês foi um mês pesado, um mês difícil, um mês para muitas pessoas que não tiveram força para estar aqui. Mas em nome de Jesus, o teu filho pegar esse pão, Senhor, e gerir esse cálice, e as pessoas tenham vida, Senhor, vida com Deus, paz interior. Haverá paz interior para a tua vida ao gerir o pão e pegar o cálice. Porque aqui nós estamos, Senhor, entregando em tuas mãos todo o teu povo, Senhor, que está celebrando a ti com essa ceia, que é a ceia do Senhor. E assim, Senhor, te damos graça. Te damos graça em nome de Jesus. Na noite foi daí que tomou pão e dando graça. Aleluia. Você vai pegar do pão, vai pegar do cálice. Pode servir em nome de Jesus. Adore o Senhor nessa resposta. Adore o Senhor. E ele diz que esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei todas as vezes sem memória do Senhor, em nome de Jesus. Comemos todos juntos para a glória de Deus. Se você tem motivo de glorificar Deus, glorifica. Se você tem motivo de dar glórias a Deus, dê glórias a Deus. Se você tem motivo de festejar, festeja a Deus. Porque Ele vive, Senhor. Porque o Senhor vive. Você pode tocar os caras com o teu nome e você fazer assim: há comunhão entre nós. Traga o teu nome.
Jesus. A turma de nós, minha filha. Bom dizer, todos nós, meu filho. Aí o salmista fala assim: Senhor, o que eu darei pelos benefícios recebidos? Olha o salmista Davi, antes de encerrar, antes de ser assim estabelecido por Jesus, o salmista pergunta a Deus: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios recebidos? Sabe o que Deus responde? Tomarei o cálice da salvação e anunciarei o nome dele até que ele venha. Qual é o nosso compromisso com o Senhor? Ao gerir o sangue, anunciar o nome dele, a morte dele, porque ele morreu para muitas vidas. Anunciar o nome dele para todas as vidas, até que ele venha. Amém? Bebê, todos juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sabe uma coisa, querido? Escute, para você frisar essa semana toda, para você frisar essa semana, que essa leve e momentânea tribulação tem peso de glória. Obrigado. Vou repetir, essa leve e momentânea tribulação. Diga assim, é momentânea. Essa tribulação é momentânea, porque ela vai trazer um peso de glória para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tem uma semana de bênção, tem uma semana abençoada. Quinta-feira, se você puder estar conosco, esteja conosco aqui. Vai estar ministrando a apóstola. Era um estudo maravilhoso, vai estar sempre a apóstola. Depois, o pastor Alexandre vai estar ministrando. A apóstola vai estar ministrando tudo que ela começou. Quinta-feira, em nome de Jesus. Amanhã tem célula para casa. Amanhã tem célula lá na casa do pastor Alexandre, tá? Lá em Unamar. E como o pastor falou, vamos estar pontuando uma caixa que vai estabelecer a célula. Amém? Mesmo assim, se quiser de oração, se é uma sala da sua casa, seja uma vez, a gente vai estudar. E vamos, amém, fazer como o seu coração deseja. Amém? Deus abençoe a todos nós. Vem cá, Diaconisa, vem aqui. Pode não. Vem cá orar pelo Felipe no final. Em nome de Jesus. Isso. Estabelecer projeto, querido, é nosso dever nesse mês. Vamos estabelecer projeto. Oremos ao Senhor. Oremos, soberano Deus, eterno Pai.
Pai. Deus amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor, por esse mover. Muito obrigada pelos seus cuidados com cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, louvando e agradecendo o seu santo nome. Ai, Deus amado, Deus querido, abençoa nossas casas, aqueles que não puderam vir, Pai, a nossa parentela, a nossa família, Senhor. Que a unção, Senhor, que o Senhor derramou sobre nós, Pai, venha ser impactada na vida dos nossos, da minha parentela, dos meus filhos, Senhor. Ai, Deus amado, Deus querido, nos leva debaixo da sua mão forte e poderosa. Nos guarda, Pai, do migrador, do ignorador, Senhor. Senhor, nos dá um açougue de novo. Reparador, Pai. Que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor. Confirma, Pai, querido, aquilo que cada um dos teus filhos precisa, Pai. É que te oro, Senhor. Toma, Senhor, nossa semana nas tuas mãos. Abençoa a saída da nossa vida para os trabalhos. Abençoa cada dia que o Senhor vai renovar a nossa fé, Pai. É que te oro, te agradeço em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Abre assim suas mãos em nome de Jesus. Abre assim. Que o grande amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo